Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos em mais um sábado, mais um primeiro sábado do mês, para a nossa reflexão, o nosso estudo, que, graças a Deus, podemos continuar fazendo enquanto Deus permitir, né? E é muito bom estar com vocês, falando de Deus, de Jesus, né? O que vai nos fortalecendo a cada dia. Então, para começar e nos preparando para a leitura, para a nossa prece, vamos fazer a leitura de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, itens 1 a 13, que é intitulado aqui no Harmonia dos Evangelhos, a tentação de Jesus, e ocorre numa região deserta da Judéia. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, a Jesus, que possamos entender melhor, através do nosso esforço de sintonização com a espiritualidade superior, para que possamos entender todas as lições que Jesus veio nos oferecer. Todos os gestos, todas as palavras de Jesus estão atendendo ao seu intento de nos salvar, de nos ensinar a viver, de nos ensinar a caminhar sempre para o alto, para a felicidade, enfim, para a glória do Senhor. Assim, pedimos permissão para começar a nossa reflexão, que mais é um estudo compartilhado, que é feito entre todos aqueles que estão no momento nos escutando. Assim seja. Meus irmãos, segundo o calendário da Igreja Católica, nós nos encontramos no período denominado Quaresma. Essa palavra Quaresma significa 40, que é um período de 40 dias até a Páscoa, da quarta-feira de cinza até a Páscoa. São 40 dias, né, que são
reservados, vamos dizer assim, por cada pessoa, principalmente os católicos, que entendem esse período como um período de reflexão, de arrependimento, de preparação para um novo estágio, uma nova vida, um novo passo. Assim entendem esse período os católicos, né? E há uma narrativa aqui de Lucas e também de Mateus, um pouquinho de Marcos, né? Sobre 40 dias em que Jesus passou no deserto. E esses 40 dias precedem o início do ministério público de Jesus. Então, não deixa de ter fundamento, né, esse conceito de quaresma ser uma preparação, né, ser um momento de reflexão, realmente, porque é lógico que Jesus não precisava se preparar aqui na Terra, né, para o seu ministério público, porque ele já vem preparado. Mas tudo que acontece, nós precisamos entender isso, tudo que acontece, todas as palavras, todos os gestos, todos os acontecimentos dos quais nós temos conhecimento na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, as coisas que acontecem com Jesus, que Jesus fala, que Jesus exemplifica, na verdade, são meios que Jesus usou para que nós aprendêssemos a caminhar, para que nós correspondêssemos ao ministério dele, às palavras dele, à intenção dele, à missão dele de nos salvar. Então, nem sempre aquilo que está descrito como ocorrido, na verdade, foi um símbolo que Jesus usou para que nós apreendêssemos melhor, pensássemos melhor naquela situação e aí, ao interiorizar, né, na nossa mente, no nosso coração, nós pudéssemos solidificar aquela lição dentro de nós e executar, então, os nossos passos de acordo com aquelas palavras, com aqueles gestos, com aqueles acontecimentos narrados com Jesus ou por Jesus, né? Porque os evangelistas estavam ali narrando o que Jesus falava, o que Jesus fazia, e às vezes aparecia o próprio Cristo falando. Então não era só o que os evangelistas falavam ou escreviam, é também e principalmente o que Jesus falava, né, e fazia. Então, nós lembramos uma carta, um trecho, uma carta de Tiago, em que ele escreve que nós somos tentados nas nossas concupiscências. O que são concupiscências? Fraquezas, pontos de queda, né? Pecados, né? A nossa tendência para o erro. Partindo desse princípio, sabendo que Jesus não possuía pontos fracos, não possuía tendências a quedas, a defeitos, a pecados, nós não podemos aceitar que Jesus foi tentado pelo líder das trevas, pelo demônio, como quiserem chamá-lo, né? Pelo diabo, pelo Satanás, né? Então, mas o mal é sempre audacioso. E as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, né? Às vezes não sabem quais são os seus limites. E o mal vai sempre tentando, vai tentando. Então, o que a gente deduz desse trecho, né, chamado A Tentação de Jesus? Que o líder das trevas tentou tentar Jesus. Aí é que está o problema.
né? Só que ele não conseguiu, porque Jesus não possui concupiscências. Nunca possuiu e nem vai possuir, né? Então, ele tentou tentar Jesus. E Jesus, depois de todas as principais 3 tentações, afastou de si, né? Vamos tirar uma lição daí. Por que, então, que Jesus permitiu que esse chefe das trevas, esse líder, esse diabo, demônio, como quisermos chamar, fez aquelas propostas a Jesus? Porque são basicamente 3 propostas importantes e que, se fossem feitas a nós cairemos. Talvez não nas 3, mas pelo menos em uma delas nós cairíamos, porque nós temos pontos fracos. Nós, habitantes aqui da Terra, espíritos num planeta de provas e expiações, temos que expiar o quê? Expiar nossos erros. Temos que nos arrepender e pagar pelas dívidas que fizemos em encarnações passadas. Então, temos as nossas concupiscências, sim. Temos os nossos pontos fracos, né? Que Jesus não tem, não teve, né? Então, qual foi a primeira tentação? Se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. A tentação da fome. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer. 40 dias, 40 noites, né? Então, é a tentação da fome. É a tentação, como é analisada aí, da carne. A tentação da carne. Os espíritos evoluídos, habitantes de planetas superiores, eles não sentem fome como nós sentimos. Nós temos que comer várias vezes no dia. A gente almoça, quando chega na hora de jantar, a gente está com fome de novo, né? Mas os espíritos evoluídos não sentem essa fome. Então, nós passamos pela tentação da carne, que se manifesta aqui pela fome. Mas tem a fome, tem a sede, tem os vícios, né? É a gula. Às vezes a gente até está com o estômago cheio, satisfeito, mas vê uma coisa que, há muito tempo eu não como isso, e come, passa mal, mas come. É uma tentação. Às vezes não pode comer, a pessoa tem pressão alta, mas adora ir a um churrasco, bem salgadinho. O diabético não pode comer doce, mas vê um chuvisco, um quindim, come o doce, né? Então, são tentações da carne. Então, que se manifesta na gula, né? Principalmente, né? No sexo, e ainda através dos nossos vícios, que são também da carne, como o fumo, a bebida. Então, são várias tentações, né? Aqui, o demônio, né? Oferece pão, que pão é o símbolo do alimento, né? O símbolo básico, né? Do alimento. A outra tentação que nós sofremos, essa tentação nós sofremos, essa tentação da carne, de um aspecto ou de outro nós sofremos, né? Depois a segunda tentação, que é o poder e glória, né? Como aqui fala, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos. Como nós vemos, às vezes, as pessoas caindo na vida por causa de uma ambição de poder. Ela faz tudo que não pode fazer para poder mandar, para poder dirigir, para poder presidir uma empresa, para poder dirigir uma escola, uma empresa. Então, é a tentação da autoridade, né? Da glória, do poder, né? Aqui quem manda sou eu. E a terceira tentação
que é uma comum nas pessoas, principalmente que não têm consciência da sua leviandade, que é: lança-te daqui abaixo, porque os anjos, né, vão te sustentar, não vai acontecer nada com você. Essa é a tentação do eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quiser. É a tentação da irresponsabilidade, porque a vida não é assim. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, a gente vê nos romances de Emanuel, André Luiz, tem um romance de Dona Ivone Pereira, em que um dos personagens tenta, aliás, ela, né, a personagem principal, nos 3 romances, né, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Lumière, O Drama da Bretanha, nós vemos casos de suicídio. E não só dela, que teve a humildade de narrar isso, mas de um outro personagem que a amava e que se suicidou e que vem em outra encarnação paraplégico. Então, nós não temos essa liberdade de ação que nós achamos que temos, não. Isso é irresponsabilidade. Então, é a outra tentação. Eu não vou à igreja, não. Ficar ouvindo aquele padre falando que deve, que não deve fazer. Eu não vou nessa casa espírita, não, porque lá o discurso é muito duro, porque mostra as consequências nos romances, tal, no livro dos espíritos, não sei o quê. Não vou, não, quero ouvir isso. Então, isso é irresponsabilidade. É uma tentação séria, porque nós passamos por isso. Tem gente que começa a frequentar uma casa, uma igreja, e para, porque é duro, né? Como os discípulos falaram para Jesus, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Né? Mas nós precisamos ouvir esses discursos duros, para que nós possamos frear, né, as nossas tendências irresponsáveis. Então, é bom que a gente se lembre de que Jesus não foi tentado. Ele não sofreu tentação. Ele sofreu uma tentativa de tentação. E só para terminar essa entrada aí de assunto, é bom lembrar que a gente fica assim, por que será que foram 40 dias? 40 dias e 40 noites. E aí a gente se lembra de que 40, eu não sei justificar o número 40, significado mesmo, símbolo, não sei, mas dá para a gente lembrar de várias situações bíblicas que usam o número 40. Começando por Moisés. Moisés, quando libertou o povo hebreu da escravidão dos egípcios, ele, para atravessar o deserto, levou 40 anos. Quando eles chegaram no destino, vamos dizer assim, muitos já haviam morrido, principalmente aqueles que, quando saíram do Egito, eram adultos. 40 anos. Então, quem chegou? Chegaram os que eram crianças na época e os que nasceram durante a travessia. Esses chegaram, né? Mas foram 40 anos e Moisés chegou, né? Não conseguiu adentrar, né, na Terra Prometida, mas viu. Então, 40 anos que Moisés levou atravessando o deserto. E nessa travessia que ele recebeu, num determinado momento, os mandamentos, ele levou 40 dias no Monte Sinai. Então a gente vê a repetição desse número 40, inclusive eu pesquisei e vi também que Noé construiu, né, a barca para enfrentar o dilúvio, que durou 40 dias.
para a renovação da terra. O povo de Israel também passou 40 anos na escravidão, aguardando a libertação de Sansão dos filisteus. 40 anos, de novo, o povo de Israel. Então, Jesus, no deserto, passou 40 dias e tem outra data, outro período de 40 dias em relação a Jesus, que foi da ressurreição dele, no domingo da Páscoa, até a ascensão definitiva dele, que ele ficou na terra. O Evangelho narra isso, né? Ele esteve com os discípulos, né, os apóstolos, deu outras lições, né? Ali ele também falou aos 500 da Galileia. Foram 40 dias que ele esteve na terra, já ressuscitado, após a ressurreição. Então, é um número que se repete, né, na história bíblica. E aqui vamos entrar nessa análise. Por que eu falei que Jesus não foi tentado? Apenas tentaram tentá-lo, né? Porque quem é que pode nos tentar? Quem é? Quem conhece nossas fraquezas, quem pode realmente realizar, né, uma tentação. Quem conhece as nossas fraquezas. Ah, fulano gosta muito de doce, vou dar um docinho aí. Então, sabe, né, dos pontos fracos. Jesus não tem, nem teve pontos fracos, né? E quem é mais ou maior do que Jesus? Deus, o Pai. Então, por isso, a gente chega à conclusão de que Jesus não foi tentado. Tentaram tentá-lo, né? Mas ele respondeu a cada tentativa e aí termina, né, assim, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele repreendeu aquele espírito do mal. Ele ainda repreendeu. E assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, quer dizer, essas 3 tentações abrangem todo tipo de tentação pelas quais nós passamos, né? Ele se retirou. Então, vamos ver quem é Jesus, né? Esse é o assunto, né, nosso, do dia de hoje, porque estamos próximos da Páscoa, né, da ressurreição de Jesus, das palavras dele. Ele nunca nos abandona, mas nesse período, principalmente da Semana Santa, parece que a gente se aproxima mais dele, né? Porque existe, assim, um pouco de remorso, né? De arrependimento pelo que nós somos e pelo que nós fomos. Porque quem garante que nós não estávamos lá optando por Barrabás? Quem garante, né, que nós não fomos zombeteiros em relação a Jesus, né? Que nós também apedrejamos Jesus? Nós somos espíritos velhos, antigos, estamos aí, né? E por que será que nós estamos habitando um plano como a Terra? Existem outros mundos, nós estamos num plano, estamos no segundo degrauzinho, né, dos mundos. Antes do nosso, só os primitivos. Estamos tentando passar para o mundo de regeneração, mas é difícil, porque para passar para o mundo de regeneração são tantas as mudanças, são tantas as reformas, nós temos que destruir, porque a reforma, às vezes, de uma casa tem que ser feita uma destruição. Nós temos que, às vezes, derrubar paredes, temos que mudar até o alicerce, porque se nós temos uma casa de um pavimento e queremos construir uma de 2, 3, nós temos que reforçar o alicerce. Como vai ser
a nossa preparação para habitar um mundo de regeneração. Se é que nós vamos habitar a Terra quando ela for transformada, né, elevada à categoria de mundo de regeneração. Porque nós podemos sofrer o que os habitantes de Capela sofreram quando houve uma mudança de plano, de nível de mundo em Capela. Aqueles que não estavam preparados moralmente para habitar um mundo de regeneração foram expurgados. Para onde? Para a Terra. Então, para onde seremos expurgados se não merecermos habitar uma Terra regenerada, né? Então, Jesus se apresenta. Olhem só que coisa interessante. Jesus se apresenta aos discípulos, principalmente, né? Na parábola do bom pastor, que só João escreve. O Evangelho de João, nós vamos ver aqui, é um evangelho diferenciado do de Mateus, Marcos e Lucas, porque ele teve a missão de fazer esse tipo de evangelho. Por isso, Haroldo Dutra Dias está interpretando versículo por versículo do Evangelho de João, versículo por versículo, de maneira excelente, como todo estudo que ele faz. E nós estamos aqui, que vamos usar hoje, o volume 1, mas que aborda apenas o capítulo 1, dos versículos 1 a 18. E tem já o número 2. Mas onde é que vai parar isso? Né? Porque até o Evangelho de João ser todo comentado, estudado, analisado por Haroldo Dutra, vai ser uma grande coleção, né? Então, a parábola do bom pastor em Jerusalém. Jesus falando: em verdade vos digo, quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas. É interessante a gente saber quem são as ovelhas, somos nós. Né? Várias vezes, né, fomos citados como ovelhas, e agora então mais especificamente, porque aí se diz o pastor, então ele é o pastor, ele é o nosso pastor, né? Vou recomeçar. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e tenho poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve grande dissensão entre os judeus, e muitos deles diziam: tem demônio, perdeu o juízo. Por que o escutais? Diziam outros: essas palavras não são de quem está endemoniado. Porventura um demônio, porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, olhem só, tem muitos versículos aqui importantíssimos que a gente levaria um tempo integral aqui do nosso estudo só em cada versículo, mas que não é o nosso objetivo hoje. Mas é importante a gente, nesse versículo 18, ver que Jesus não foi morto pelos romanos. Jesus não foi morto. Jesus está vivo e ele fala aqui: dou a minha vida para a retomar. Ele ressuscitou. Ele não foi morto. Ninguém me atira de mim. Ninguém tira a vida do Cristo. Que ilusão, né? Matamos o Cristo, ele está ressuscitado. Matamos o Cristo. E eles ficaram loucos, né? Quando o túmulo foi encontrado vazio, né? Como pode isso, né? Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para retomá-lo. Então, tem certos trechos aqui que nós precisamos ler, reler e reler eternamente, porque nós ainda não conseguimos sentir, eu nem digo analisar, porque não é pela mente que nós vamos conseguir entender Jesus, é pelo coração. Nós não conseguimos ainda sentir quem é Jesus, apesar de uma declaração dessa. Isso é uma declaração que ele fez aos judeus, foi em público. Tanto que alguns, né, ficaram meio revoltados e tal, porque também às vezes a gente não quer ouvir o que realmente nos faz pensar e mudar, né, as nossas atitudes. Então ele fala claramente que ele está ligado ao Pai, que o Pai lhe deu esse poder e ele tem esse poder. Então ninguém matou Jesus. Jesus foi crucificado. Ele sabia que ia ser. Ele sabia a que mundo ele estava chegando. Mas, como foi ele que construiu a terra, né, para nós, com todo carinho, com toda dedicação, com toda beleza, com todos os recursos, né, para nós vivermos bem. Antes dele vir, ele enviou tantos profetas, tantos missionários, preparando o caminho dele, chamando a nossa atenção, aliviando as nossas mentes. E tem uma parábola que fala exatamente disso, né? Que o filho enviou os na frente dele, né? E mataram e dispersaram os enviados, né, pelo pai. E aí o pai resolveu enviar o seu filho. Quem é o seu filho? Jesus. Porque ninguém quer dizer, ninguém, não sei, né? Mas a maioria não aceitou o que os profetas falaram, o que os profetas apresentaram nas suas predições, tentando preparar o povo, quantos milênios antes. E Jesus já tinha vindo preparar, né,
construir a terra, que Jesus que construiu a terra. Nós vamos ver aqui, no A Caminho da Luz, um livro básico para todos nós espíritas. Não digo para os cristãos, porque eles não vão, a maioria não vai acreditar, mas os espíritas não poderiam ignorar a existência desse livro, A Caminho da Luz, que existe uma tendência atual dos espíritas. Eu falo dos espíritos porque eu conheço melhor, né, os espíritas do que os outros cristãos. Mas existe uma tendência entre os espíritas de diminuir Jesus por preguiça espiritual e por orgulho. Não aceitam esse discurso. Quem pode ouvir? Então, começaram a fazer uma imagem de Jesus humana, com erros, com concupiscências e com preconceitos. Eu já ouvi um espírita falar que Jesus foi um revolucionário, para igualar Jesus a alguns revolucionários que existiram por aí. É tanta coisa absurda que a gente ouve, principalmente dos espíritas, que a gente fica até assim, com pena, porque eles estão tão afastados de quem é Jesus, de poder aceitar Jesus como o Cristo, aquele que veio para nos salvar, aquele que construiu um mundo para nós. É um absurdo, realmente, alguém querer, em vez de querer se elevar cada dia mais, para um dia alcançar melhor a proximidade com os espíritos superiores e com o próprio Cristo, não, estão trazendo Jesus para si. Isso é preguiça espiritual e orgulho. E o pior que convencem algumas pessoas, não, Jesus também teve seus erros, suas dúvidas. Jesus não teve dúvidas, Jesus não teve erro. Jesus também evoluiu como nós estamos evoluindo aqui na Terra. Não, Jesus não evoluiu aqui na Terra como nós. Essa Terra foi construída para nós, espíritos em expiação e provas. Esse não é o mundo para Jesus, esse é o mundo construído por Jesus. É diferente. Então, há uma distância incomensurável entre nós e Jesus. É importante que a gente comece a elaborar um pouquinho nossos pensamentos de mais humildade, né? Nossos sentimentos de reconhecimento, quem nós somos ainda. Nós vamos evoluir, mas podemos evoluir com menos dor, né? Com menos revolta, para ir mais rápido, né? Ser feliz mais rápido, né? Então, pegando o Consolador, que é um livro que foi respondido por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, graças a Deus nós tivemos, com a permissão do Cristo, né, um Emmanuel aqui no Brasil. Não sabemos também se em outros países, talvez com outro nome, não sei, né, porque nós tivemos essa bênção, essa dádiva de ter um Chico Xavier, né, vivendo tantos anos, com tanto sacrifício do seu corpo, né, e um Emmanuel. Então, nós vemos aqui algumas questões que o grupo de estudos fez a Emmanuel. E Emmanuel respondia. Quem não conhece esse livro, por favor, adquira, porque são muitos assuntos importantíssimos para nós dentro da doutrina. Na questão 284, é perguntado assim: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros?
porque o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos são chamados os evangelhos de sinóticos. Inclusive, nesse livro, Harmonia dos Evangelhos, que é um livro protestante, né? A gente vê direitinho a diferença, porque aparece o mesmo fato narrado por Mateus, Lucas, Marcos e Lucas, mas raramente aparece o de João também ao lado, porque o de João aparece muito sozinho, uma vez que João escreveu coisas que os outros não escreveram. Então essa foi a pergunta do grupo de estudos, né? E Emmanuel responde falando que cada um teve as suas obrigações, cada apóstolo e evangelista teve as suas obrigações. Se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino. O Cristo divino. Jesus é divino. Emmanuel fala isso. Na sua sagrada missão universalista. Então, Jesus não é humano, Jesus é divino. Não sou eu que estou falando, foi Emmanuel. Aqui nessa primeira resposta que a gente está vendo aqui, né? Aí, na questão seguinte, 285, existe uma pergunta interessante. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? É Mateus que fala isso. E Emmanuel responde: faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, através da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino. Olha aí de novo o adjetivo divino empregado por Emmanuel, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria em Deus. Genealogia de Jesus não é terrena, está nas raízes, no infinito do amor e da sabedoria de Deus. E aí, pulando para 288, eles citam, né, o grupo cita: meu pai e eu somos um. Poderíamos receber mais algum esclarecimento sobre a afirmativa do Cristo? E Emmanuel responde: a afirmativa evidencia sua perfeita identidade com Deus. Perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Eu e o Pai somos um. Pulando para 289, existe a palavra de Emmanuel: toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra ou localizadas em suas esferas de labor espiritual mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo através da assistência de seus prepostos. Todavia, pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Quem já viu Jesus na sua luz, né? A sua pureza no plano divino? Não sabemos, né? E aí, minha gente, eu vou parar com o Consolador, mas depois vou voltar, porque eu vou usar um pouquinho Haroldo Dutra falando de Jesus, baseado no Evangelho de João. É importante, né, lembrar isso, porque Haroldo Dutra fala, primeiro ele se baseia na Gênesis, no livro Gênesis. Ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo.
Entendemos melhor o capítulo 1 de Gênesis. Deus disse, haja luz, e houve luz. E que o sol, a lua, as estrelas foram criadas somente no 4º dia. Então, no livro de Gênesis, primeiro, haja luz, e a luz foi feita. Está lá, né? Mas o sol, a lua, as estrelas e todos os foram criados, tudo que iluminava, né? Foram criados somente no 4º dia. E aí João amplia esse raciocínio. É perfeitamente compreensível, de acordo com o raciocínio de João, por isso o Evangelho de João é especial, é diferente, né? Que se aquela luz criada por Deus não é o sol, não é a lua e nem os astros, as estrelas, os demais sóis, das demais constelações, dos demais sistemas solares, porque foram criados no 4º dia, mas ele criou a luz no 1º, né? Haja luz, e a luz se fez. Essa luz é Jesus. Olha só, essa luz é Jesus. E aí, mais adiante, ele fala assim, até estou me lembrando de Roberto Carlos, que tem uma música que fala, essa luz só pode ser Jesus. E é realmente, essa luz é Jesus, o Cristo planetário, o co-criador. Ele usa muito essa expressão, o co-criador, porque o Criador é Deus, mas existem os co-criadores dos mundos, né? E Jesus é o co-criador da Terra, em plano maior, que executou o plano de Deus, o instrumento de que Deus se serviu para o mundo ser formado. Nós não vemos isso no caminho da luz? Que Jesus recebeu das mãos do Criador, das mãos de Deus, um bloco retirado do sol e criou a Terra e colocou tudo na Terra, né? Por conseguinte, a luz que iluminava todo o planeta, antes mesmo que houvesse atmosfera na Terra, que houvesse condições de enxergar o Sol, as estrelas e a Lua, essa luz era o governador espiritual. E se trata de uma luz tão intensa que quando Paulo vislumbra Jesus às portas de Damasco, segundo sua perspectiva, o brilho do Cristo era superior ao do Sol. O brilho do Cristo era superior ao do Sol. Isso está lá no Paulo Estevão. Essa afirmação nos dá uma dimensão da elevação espiritual de Jesus e mais da dimensão do poder co-criador do Cristo. Não há na Terra um espírito sequer encarnado sem a permissão e o acompanhamento do dirigente espiritual. Todos nós que estamos aqui estamos com a permissão de Jesus. Logo, Jesus é a luz que ilumina todo ser que encarna neste planeta, todo ser que evolui nas esferas espirituais da Terra. A decisão última aqui na Terra é dele, sob a tutela, evidentemente, de Deus, o Criador incriado, o Todo-Poderoso, pois que ele, Jesus, é um agente executor da vontade divina. Jesus é um foco de atração, da mesma forma que o Sol atrai os planetas que giram ao seu redor, o Cristo, em seu patamar de elevação espiritual, atrai a cada um de nós. Todos nós estamos em uma jornada de progresso espiritual, nos aproximando paulatinamente do Cristo. É óbvio que a distância a ser percorrida é imensa. Nós estamos ainda muito distantes dessa luz que representa o Cristo. Esse é Haroldo Dutra nos falando, né, de Jesus. E indo ao livro de Emmanuel, né, nós vamos ver, que eu citei aqui, né, acabei de citar, na página 73 do livro, está tão velhinho. Perdão, é da introdução, página 15.
ele fala dos missionários. Emmanuel, na introdução do livro, ele fala dos missionários. E na tela mágica dos nossos estudos destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Mas, em tudo, e sobretudo, todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações, quer dizer, a tela, né? Das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico. Isso é Emmanuel falando, gente, não é nem mais Haroldo Dutra, desse fio de vida e de harmonia que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Olha lá, o princípio que aqui Haroldo comenta e que João escreve, né? Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Por isso, meus irmãos, nós temos também que aumentar, fortalecer a nossa fé no Cristo, porque a hora que ele determinar, na hora que ele achar que é a hora, ele vai mudar tudo. Como diz Emmanuel aqui, ó, um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres, pode mudar a Terra. Um sopro dele pode mudar a Terra. Então vamos acabar com essa ansiedade, com essa revolta de que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, não sei o quê. Está sendo permitido isso. Não sabemos bem por quê. Está sendo permitido. Porque a hora que Jesus achar, der um basta, ele vai dar o basta. E do jeito dele que nós ainda não alcançamos. Então vamos confiar no Cristo que criou a terra para nós, que nos recebeu, já, se é que nós viemos de capela, não sei, né? E no final da introdução, Emmanuel fala, só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. Tem gente que fala que Jesus evoluiu aqui, né? Que teve várias reencarnações. Que isso, gente? Por favor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio. Olha o que João fala, olha o que Haroldo Dutra fala para nós. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Meus irmãos, vamos confiar? Vamos confiar no Cristo? Vamos tentar nos harmonizar mais com Ele através da prece, dos nossos atos também, né? Segundo o que Ele nos ensina. E para terminar, nós voltamos ao Consolador, porque nós estamos nos aproximando, né? Como eu falei aqui, estamos na Quaresma. E estamos nos aproximando da Páscoa, né? E a Páscoa, na verdade, o domingo de Páscoa, né? É precedido de uma sexta-feira de crucificação. A ressurreição é precedida do Calvário, infelizmente, né? E aí nós vamos à questão 286, 287 do Consolador, que
o grupo pergunta: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? E aí Emmanuel responde: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. Só o fato dele encarnar aqui, dele nascer aqui, passar por tudo que ele passou desde criança, né? Então o sacrifício dele foi ele se condensar a ponto de ser visto por nós num corpo humano tão incompreendido que as pessoas começaram a pensar que ele era humano, como hoje muita gente pensa, né? Que ele era humano. E aí, na 287, nós vemos a dor de Jesus, porque a gente fica muito presa à dor da crucificação, que realmente foi uma coisa inenarrável, né? Mas o grupo pergunta se, assim, numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem o máximo de dor material para o Mestre Divino. Porque a gente sabe também que a forma como Jesus foi crucificado foi mais cruel, mais dolorosa do que os outros crucificados. O ódio era tanto, né? A crueldade do ser humano, né? Foi tanto que a crucificação de Jesus foi mais dolorosa do que os outros crucificados, que já é uma morte terrível, né? Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? E aí Emmanuel responde: a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Quando eu li essa resposta, eu me lembrei de Lívia, esposa de Publio Lentulus, né, Emmanuel, no circo, que trocou, né, de indumentária com a escrava, e ela foi morta no circo, né, devorada por leões, mas ela, narra Emmanuel, que não sentiu a dor quando foi devorada pelos leões, porque ela morreu com uma patada de um leão no rosto dela e ela ali desencarnou. Ela foi poupada, né? Porque ela foi recebida também pelo Cristo. Então ela não sentiu essa dor quando seu corpo foi devorado, né, pelos leões. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para a nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus. Tem livro aí, né? Tentando fazer uma análise psicológica de Jesus. Não estão conseguindo, nem vão conseguir. Por quê? De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Não tem comparação. Não tem comparação. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constituiu o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? Nós não sabemos a dor. Então, quando Jesus está lá no horto, orando ao Pai, Pai, passa de mim esse cálice, ele não está pedindo para não ser crucificado pela dor material, da qual ele poderia se isentar, que ele tinha essa capacidade, né? É a dor espiritual, da ingratidão, né? Do que as pessoas estavam fazendo diante do todo o sacrifício, de toda a sua oferta, de todo o seu amor, de tudo. Era a dor espiritual que ele não queria, ele
não estava aceitando que as pessoas fossem tão assim. Né? Olha que dor que nós causamos a Jesus quando nós optamos pela sua crucificação, pela libertação de Barrabás. Que coisa triste. Mas assim mesmo, ele pediu que Deus nos perdoasse, né? Porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Né? Então, só para terminar, nós vamos ler uma resposta muito importante atualmente, que está assim na boca de várias palavras, de várias pessoas, que é o anticristo. Que fulano é o anticristo, que não sei quem é o anticristo. Olhem só como o que é o anticristo, segundo Emmanuel. Como interpretar o anticristo? E Emmanuel responde: podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho. Então, são muitos, né? Conjunto das forças que operam contra o Evangelho na terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinitas de Deus. Meus irmãos, não existe uma pessoa que seja o anticristo. O anticristo é o conjunto das forças contrárias ao Cristo, mas que não vão vencê-lo, porque Deus é maior, Jesus é maior que todas essas forças. Então, tudo isso que estão tentando fazer com o Evangelho de Jesus, com a figura de Jesus, com as religiões cristãs, tudo isso são reuniões das forças contrárias a Jesus, que, infelizmente, existem e estão se achando poderosas, mas diante do basta de Jesus, elas não vão poder fazer mais nada. Nós não vamos continuar na nossa insegurança, que Jesus vai ser vencido porque existe um anticristo. Por favor, meus irmãos, somos cristãos. Confiamos em Jesus, no seu amor, na sua luz. Confiamos em Deus, que o enviou para nos salvar. Então, que Ele nos abençoe, que nós possamos nessa quaresma, nessa sexta-feira santa e nesse domingo de ressurreição, direcionar nossos pensamentos, nossos corações ao Cristo Jesus. Que Ele esteja conosco, que Ele esteja nos abençoando, que Ele esteja aclarando as nossas mentes, aliviando os nossos corações. Vamos ser felizes por termos Jesus. Vamos ser felizes por habitarmos um mundo construído por Ele, para nós. Então, que Ele nos abençoe, que sejamos felizes pela confiança que nós temos no Cristo. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos a oportunidade dessa reflexão tão necessária aos nossos corações. Que possamos manter essa vibração de fé, de confiança, Jesus, no seu amor, no seu poder de vida, de restauração de nossas vidas. Fica conosco, despede-nos na tua doce e santa paz. Assim seja.